Esse é um cápsula e nós vamos falar agora do Bolsonaro, que acabou sendo absolvido na primeira instância no caso do Pintou um Clima. Você lembra dessa lorota que inventaram lá na campanha de 2022? A esquerda fez um escarcéu com isso, dizendo que Bolsonaro era pedófilo e não sei o que lá e coisa e tal, quando claramente o clima que ele pintou foi um clima de amizade, né? Pintou um clima de companheirismo entre eles ali e as meninas que convidaram ele para um café ali lá no entorno de Brasília, né? O pessoal da esquerda fez um caos com isso, querendo pintar Bolsonaro, não sei o que lá e coisa e tal. E bom, temos a primeira decisão da justiça que negou esse caso completamente. É lógico, não é a única decisão. Isso é um outro ponto que é complicador, né? O Ministério Público Federal pode recorrer para o TJDF lá também. Depois isso pode chegar, eventualmente, como tudo no Brasil, pode chegar no STF. Essa notícia foi sugerida por Maçom Libertário, Coelhinhos Fofos das Caixinhas Mágicas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a decisão foi tomada pela primeira vara da infância e da juventude do Distrito Federal, rejeitou o pedido do Ministério Público para condenar o Bolsonaro no caso de migrantes venezuelanas na campanha de 2022, e aquela lorota do Pintou um Clima, né? O Janones inventou um monte de coisa com isso daí, fez um escarcéu danado. Eu acho muito engraçado isso, né? A esquerda dizendo que não que a fake news da direita, porque a direita faz muita fake news, coisa e tal. Eles fazem muito mais, no final das contas, de forma muito mais desavergonhada, né? Enfim, o Ministério Público do Distrito Federal havia se manifestado pela condenação do ex-presidente e uma indenização de 30 milhões de reais por violações de direitos de crianças e adolescentes. Cara, um episódio que foi filmado, tem tudo em câmera, tem tudo filmado, ele falando a coisa ali, que você vendo o vídeo, você percebe claramente que não tem nenhuma implicação sexual no que ele falou, nenhuma ingerência sexual. O pessoal fez o quê? Pegou essa frase, tirou de contexto, falou que tinha a ver com sexual, com pedofilia e coisa e tal. Uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? Enfim, o juiz, felizmente, acabou concordando com Bolsonaro, que Bolsonaro foi infeliz e passível de críticas por suas falas, mas que se tratava de uma manifestação sobre a situação social e migratória da Venezuela em contexto de crise econômica e vulnerabilidade social. Ou seja, o juiz reconheceu que Bolsonaro pode ter sido infeliz, pode ter sido uma frase infeliz? Pode, uma frase infeliz, meu amigo, todo mundo fala de vez em quando, acaba saindo uma besteira, não tem como evitar esse tipo de coisa. O ponto é justamente a intenção da coisa. A intenção não existiu, a intenção sexual da coisa não existiu, até porque quem falaria uma coisa com intenção sexual, sendo tudo gravado, ao vivo, com o pessoal com câmera, mostrando, tudo fazendo, acontecendo ali, não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa, né? O pessoal da esquerda, que entende muito de pedofilia, sabe muito bem que esse pessoal justamente faz o contrário, faz em fóruns fechados, em fóruns ocultos, né? Muitos deles aí, o cara do líder do PT aí que está sendo acusado, usando fóruns anônimos, usando uma série de subterfúgios, aí ninguém faz esse tipo de coisa conversando ao vivo e coisa e tal. Enfim, é só você ver o vídeo que é mais do que óbvio qual foi a intenção do Bolsonaro, né? Então o cara fala aqui, ó, pode ter sido infeliz e passível de críticas, mas não se tratava de conotação sexual de forma alguma, né? No final das contas, o cara foi totalmente inocentado disso daqui. O juiz afirmou que a condenação pedida pelo MP carecia de fundamentos jurídicos. É óbvio, foi uma coisa puramente política. Queriam colocar um negócio no Bolsonaro para poder dizer que não, que Bolsonaro está sendo acusado de pedofilia e não sei o que lá, não sei o que lá. Um absurdo completo. Porém, você tem que lembrar também que o que acontece no caso é justamente que isso pode ser recorrido. O MP pode recorrer dessa condenação na primeira instância, dessa absolvição na primeira instância, pode ir para a segunda instância, pode subir no sistema judiciário brasileiro, pode chegar até o STF. Esse que é o grande problema aqui que eu falo para vocês. Enquanto o STF no Brasil tiver a posição política, a gente está ferrado, não tem justiça mais no Brasil, porque aí pode qualquer coisa, pode chegar qualquer coisa, ser condenado por qualquer coisa. Está mais do que claro que todos esses supostos casos contra Bolsonaro não tem nada ali. Você vê o caso das joias, caramba, não teve nenhum prejuízo, as joias foram todas devolvidas para o TCU e havia de fato uma incerteza jurídica sobre a quem pertenciam essas joias. Então, portanto, se havia essa incerteza jurídica, não tem nenhuma culpa de Bolsonaro tentar vender as joias, né? Depois que ele percebeu que estava errado, ou que o TCU falou que estava errado,
ele devolveu tudo. O que resolve o problema completamente. Ah, não, mas tem a possibilidade que não sei o que lá, de peculato e coisa e tal. Cadê? Qual a hipótese disso? Isso é totalmente antijurídico. A questão mais séria é o cartão de vacina, porque ali há falsidade de fato. Só que, até onde a gente sabe, o Bolsonaro não se envolveu nisso daí. Quem fez a falsificação foi o Mauro Cid, com algumas outras pessoas lá no entorno do Bolsonaro. O Bolsonaro em si não se envolveu, mas mesmo nesse caso, é um caso tão pequeno, uma coisa tão óbvia, que, sei lá, né, onde na história do Brasil você já viu alguém ser condenado por falsificação de cartão de vacina, né? Enfim, no final das contas, o caso do golpe é o pior de todos. Não tem nada no golpe, não tem nada. Caramba, que golpe! Que golpe que Bolsonaro fez, né? Esse negócio de golpe porque assinou, porque discutiu uma minuta de um negócio e coisa e tal. Mas peraí, mas que a minuta foi assinado, isso foi para frente? Se não foi, foi cogitação, né? Tentativa de golpe é quando você começa as ações para realizar o golpe. Discutir, cogitar, pensar, falar sobre, coisa e tal, isso tudo é ação preparatória. Isso tudo não é crime, não tem nem tentativa nisso daí. Né? Tentativa é quando você começa a executar. Se ele tivesse assinado a tal da ementa lá que eles estavam discutindo ali, você pode até cogitar alguma coisa. Mesmo assim, eu acho questionável. Por quê? Porque era uma emenda de estado de sítio. Estado de sítio precisa ser aprovado pelo Congresso. Que golpe é esse que precisa ser aprovado pelo Congresso? Me explica essa história. Onde que tem golpe sendo aprovado pelo Congresso aquele documento? Não faria nenhum sentido esse tipo de coisa, mesmo ele assinando aquilo ali. Mas você poderia fazer o caso ele tivesse assinado aquilo ali, que ele estava tentando um golpe. Mas não tem isso. Não tem execução nenhuma, não teve nada de atividade de execução nessa história toda, né? Esse pessoal sabe muito bem disso. O pessoal da área jurídica sabe muito bem que não tem nenhuma base para isso daí. E, mas tem o 8 de janeiro. Cara, mas o 8 de janeiro, Bolsonaro não tem nenhuma ligação com isso. E não conseguiram apontar nenhuma ligação de Bolsonaro com essa história, não tem nada nisso daí. Até porque, que tipo de golpe é esse de 8 de janeiro? Por que ele faria um golpe no dia 8 de janeiro? Se ele fosse fazer um golpe, por que ele não fez antes de sair da presidência? Seria muito mais lógico ele fazer enquanto ele tinha o controle das Forças Armadas. Ao contrário, no início de dezembro, ele já colocou os comandantes que o Lula queria nas Forças Armadas, ou seja, que lógica teria isso? Se ele pretendia dar um golpe, ele trocar os comandantes das Forças Armadas e coisa e tal, botar os nomes do Lula. É pura perseguição contra Bolsonaro o que está acontecendo. Não vou nem entrar no caso dos embaixadores, que é outro absurdo, né? Que foi contra todas as jurisprudências do TSE sobre questão de abuso de poder político e abuso de poder eleitoral, e, no entanto, tornaram o Bolsonaro inelegível com esse negócio a troco de nada, a troco de zero, de bolota, né? Então, bom, esse daqui é a primeira caso de instância que inocenta o Bolsonaro nessa história, mas eu acho que não vai ser o último, tá? À medida que a direita se provou como uma força política que veio para ficar, que não é um erro momentâneo, não foi uma enganação fruto de disparo em massa no WhatsApp, os juízes começam a perceber que a melhor alternativa para eles é tratar a coisa dessa forma, ou seja, tratar Bolsonaro. Se Bolsonaro tivesse feito alguma coisa realmente ruim, ok, mas não tem nada ali. Né? É só perseguição política mesmo. Né? Enquanto era uma perseguição política contra algo que era visto em fim de carreira, a direita acabou, não vai ter mais, Bolsonaro não tem mais nada, acabou e coisa e tal. Mas o que o pessoal está vendo é que não é isso que está acontecendo. O Bolsonaro está muito forte, tende a se fortalecer ainda mais nas próximas eleições, e esses ministros que estão jogando contra vão se ferrar se continuarem nesse aspecto. Quanto antes eles começarem a mudar de opinião e a tratarem as coisas como justiça verdadeira, né, menos pior para eles no futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.